Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre sinais de pontuação. E hoje vamos apresentar para vocês a vírgula. Para que serve a vírgula quando a gente está lendo? Para dar uma pequena pausa na leitura. A gente vai lendo e quando aparece, ela para um pouco. É como se você estivesse dirigindo e colocasse o pé para que o carro fosse mais devagar. Não precisava parar, mas para ir um pouco devagar. Então, vírgula é o nome do nosso sinal de hoje. E ele serve para dar uma pequena pausa na leitura. Então, como podemos usar a vírgula? Primeiro, um vocativo. E o que é um vocativo? Veja no exemplo. Professor, pode dar um exemplo? Preste atenção que aqui foi usado uma vírgula. Por que foi usado? Para dar uma parada, mas também, nesse caso, é para chamar a atenção de alguém. No caso aqui foi do professor. Professor, pode dar um exemplo? Então, preste atenção que aqui a parada que foi dada foi para chamar a atenção de quem? Do professor. Para quê? Para ele dar um exemplo. Então, quando acontece isso, que a gente precisa usar uma vírgula no texto, chamamos de vocativo. Professor, pode dar um exemplo? Então, eu chamei a atenção do professor. Depois, o número 2 é separar itens de uma lista. Como assim? A vírgula, além dela servir para dar uma pequena pausa na leitura, ela também serve para separar uma lista, seja de compras, seja de material. E eu tenho um exemplo. Vamos precisar de ovo, farinha, leite, manteiga e fermento. Então, a vírgula aqui, ela foi usada para separar os ingredientes do bolo. Vamos precisar de ovo, farinha, leite, manteiga e fermento. Então, aqui não precisou porque tem o e fermento, acabou a lista. Então, separar itens de uma lista. Vamos precisar de ovo, farinha, leite, manteiga e fermento. Então, nesse ponto aqui, a vírgula é usada para separar os itens. Temos ainda a questão 3. Quando é que a gente também precisa utilizar a vírgula? Então, ela separa o local e data. Quando a gente vai escrever uma carta, quando a gente vai fazer o cabeçalho, quando a gente vai fazer um documento, então, se coloca o local, se separa com vírgula e depois a data. Vocês estão escrevendo? Vocês estão parando? De vez em quando, pare o vídeo, anote, porque esse é um assunto muito interessante, principalmente quando a gente vai fazer a leitura para compreender o texto. Vamos no exemplo? Maceió, vírgula, 16 de abril de 2020. Então, a vírgula aqui, ela foi usada para separar a cidade onde eu estou da data. Então, Maceió, usa-se uma vírgula, 16 de abril de 2020. Então, quando se vai escrever uma carta, fazer um documento, para separar a cidade onde eu estou da data, do dia, do mês e do ano, necessitamos de usar uma vírgula. Muito bem. Então, em outras questões, a gente ainda pode usar a nossa vírgula para mudar o sentido de frases. Como assim, professora? Como a gente pode mudar o sentido de uma frase apenas com uma vírgula? Simples. Vejam essa frase. Vamos perder, nada foi resolvido. Veja como a vírgula faz uma mudança na frase.
Vamos perder. Nada foi resolvido. Então, aqui, o sentido da frase está dizendo que você vai perder tudo, que nada foi resolvido. Agora, veja, a mesma frase, ó, vamos perder, nada foi resolvido. Se eu tirar a vírgula daqui e colocar depois do nada, a frase muda totalmente o sentido. Vamos ler? Vamos perder nada. Foi resolvido. Entenderam? Aqui se perde tudo. Aqui não se perde nada. E qual foi a única coisa que a gente fez aqui? Trocou o local da vírgula. Então, a vírgula também é usada para marcar o sentido da frase. Vamos perder, nada foi resolvido. Aí você perdeu tudo. Aqui, vamos perder nada, foi resolvido. Então, analisando as duas frases, elas têm as mesmas palavras, mas o sentido delas são diferentes. Uma perde e a outra não perde nada. A única coisa que muda é a vírgula. Exemplo, vamos dar outro exemplo. Perdão impossível manda para a forca. Isso é uma das frases que nós temos que também mudam realmente o sentido da frase. Isso seria usado muito, imagine, quando o juiz vai determinar algo. Veja o que é que uma vírgula pode sentenciar. Se eu ponho a vírgula aqui, perdão impossível manda para a forca. Perdão impossível manda para a forca. Nessa frase aqui, perdão impossível, mandar para a forca. Esqueci aqui, para a forca. Então, a vírgula aqui, o juiz está dizendo, perdão impossível, mandar para a forca. O cara vai morrer. Já que, perdão, o cara pediu perdão. Então, o juiz determinou o quê? Perdão. Impossível mandar para a forca. Então, veja o sentido da frase, que diferença faz. Se a vírgula está no impossível, o cara vai morrer. Se a vírgula está depois do perdão, ele não vai morrer, porque ele pediu perdão. Então, a vírgula, ela tem um sentido muito grande em um texto. Então, se você ler direto a frase sem parar, você vai ver que o sentido da frase muda totalmente. Então, aqui eu vou ler. Perdão impossível. Perdão impossível. Parei aqui. Mandar para a forca. Aqui eu leio de totalmente diferente. Perdão impossível mandar para a forca. Então, o cara aqui pediu perdão, foi perdoado. Aqui, o perdão não foi concedido. Perdão impossível mandar para a forca. Nessa outra frase aqui, a gente também transforma a frase. Tem aqui as duas frases. Você avisou a professora Aline. Você avisou a professora Aline. Se eu pegar a vírgula e colocar aqui na palavra professora, ela vai ter um sentido. Você avisou a professora Aline. Você avisou a professora Aline. Aqui está dizendo que foi você que avisou, mas quando não há vírgula, como nesse caso não vai ter, você avisou a professora Aline. Então, quem é a Aline nesse caso? É a professora. Quem é a Aline nesse? É você. Então, você avisou a professora Aline. Aqui, você avisou a professora Aline. Então, na primeira, é a mesma frase. Essa, você colocou a vírgula, você é a Aline. Nessa que você não parou, a Aline é a professora. Então, com isso, a gente entende qual é o sentido e por que a vírgula ela é tão importante em um texto, em uma leitura.
Se você não obedece, você não vai entender o texto. Então, vamos ver. O que foi que a gente aprendeu hoje? O assunto qual foi? Sinais de pontuação. Qual foi o sinal? Vírgula. Para que serve a vírgula no texto? Para dar uma pequena pausa. Como a gente pode usar a vírgula? A gente pode usar a vírgula em um vocativo, que é quando você quer chamar a atenção de alguém. Exemplo, professor, pode dar um exemplo? Então, você chamou a atenção do professor. Então, aqui foi usada uma vírgula, teve uma parada e você chamou a atenção dele. Isso aqui se chama vocativo. Vocativo é a forma de você querer chamar a atenção de alguém no texto. Na segunda parte, a gente pode ainda separar, usar a vírgula para separar uma lista. Nesse exemplo, eu dou a lista de um bolo. Vamos precisar de ovo, farinha, leite, manteiga e fermento. Outro exemplo interessante é a vírgula também ser usada para separar data e local. Quando que a gente precisa usar isso? A gente precisa usar isso quando a gente vai construir, escrever uma carta, escrever um documento, escrever um trabalho na escola, fazer um cabeçalho. E aí é quando a gente separa a cidade onde eu estou, da data em que estamos vivenciando. Como, por exemplo, Maceió, 16 de abril de 2020. Outra questão muito importante também é quando a vírgula é usada para dar sentido diferenciado a frases. Vamos agora pelos exemplos. Preste atenção. Veja, pause o vídeo e veja novamente, se possível. Espero que você esteja escrevendo tudo isso no caderno, registrando, para que depois a gente possa fazer a atividade. Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder, nada foi resolvido. Então, sentido da vírgula, vamos perder, nada foi resolvido. Aqui perde tudo. Vamos perder nada. Então, ninguém foi resolvido. Então, um perde e outro não perde nada. Perdão impossível, disse o juiz. Perdão, impossível mandar para a forca. Aqui o juiz perdoou. Já em outra frase, com a mesma frase, perdão impossível, a vírgula parou, foi para cá, mandar para a forca. Todo o sentido da frase mudou. O cara foi para a forca. Outra é você mudar também o sentido da frase dessa forma. Você avisou a professora Aline? Você avisou a professora Aline? Então, aqui, com a vírgula, é você que é a Aline. Quando a gente não usou a vírgula aqui, a Aline é a professora. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. A gente iremos mandar para vocês a atividade pelo seu e-mail. E você, por favor, me retorne. Diga se entendeu. Se quiser tirar dúvida, mande por e-mail, que a gente está repetindo a aula, ok?